As lendas e mitos em torno das pirâmides atraem muitas pessoas e reforçam o lado misterioso que cerca a antiga cultura egípcia. Esse mistério começou a ser instigado com a febre de escavações e expedições arqueológicas que tomaram conta das antigas cidades egípcias. Em 1923, um grupo de pesquisadores comemorou a descoberta da tumba de um faraó com mais de 3.000 anos de existência. Este faraó era o lendário Tutankhamon, que teve sua múmia encontrada ao lado de artefatos de ouro, bacias cheias de grãos e uma inscrição egípcia prometendo que a morte afligiria todo aquele que viesse a perturbar o sono do faraó. Mesmo com seu tom ameaçador, aquele e outros avisos não foram capazes de sanar a cobiça dos saqueadores de tumbas que violaram o descanso de diversas outras múmias. Será que a maldição atingiria aqueles que ignoravam o silencioso aviso? O arqueólogo e egiptólogo britânico Howard Carter ficou super conhecido e marcou para sempre o seu nome nos livros de história, ao realizar uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos, ao descobrir a tumba. O achado foi feito no Vale dos Reis, no Egito, sendo datado no século XIV a.C. No entanto, uma série de coincidências macabras ocorreram nos anos seguintes à descoberta. Apenas 6 anos depois da descoberta da tumba de Tutankhamon, 22 exploradores da equipe de Carter que se envolveram diretamente nas escavações haviam falecido. Afinal, será que caiu sobre eles uma espécie de maldição do faraó? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho te explico. Conhecido por sua breve, mas significativa passagem pelo trono egípcio, o jovem faraó Tutankhamon ascendeu ao trono com apenas 9 anos de idade e reinou por aproximadamente 10 anos. Sua importância histórica está ligada à restauração da religião tradicional egípcia após o reinado de seu antecessor, Akhenaton, que havia introduzido o culto ao deus Sol Aton. Tutankhamon tornou-se famoso principalmente devido à descoberta de sua tumba praticamente intacta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter. A tumba continha uma incrível quantidade de artefatos, joias e objetos preciosos, proporcionando um vislumbre sem precedentes da vida e cultura do Antigo Egito. A descoberta da tumba de Tutankhamon é considerada um dos eventos mais significativos da história da arqueologia. A maldição de Tutankhamon refere-se a uma crença popular de que qualquer pessoa que perturbe a tumba do faraó egípcio enfrentará azar, doença ou morte como consequência. Essa ideia ganhou fama após a descoberta da tumba e a subsequente morte de algumas pessoas envolvidas na expedição sob circunstâncias misteriosas ou súbitas. A origem da maldição é mais ligada ao sensacionalismo da mídia e ao fascínio público pela antiga cultura egípcia do que a fatos históricos concretos. As mortes que ocorreram após a abertura da tumba incluíram a de Lord Carnarvon, o financiador da expedição, que morreu de uma infecção causada por um corte de barbear que se agravou. A imprensa da época rapidamente fez a ligação entre sua morte e a maldição, apesar de muitos outros membros da equipe terem vivido vidas longas e saudáveis após o evento. Não há evidências científicas ou históricas de que uma maldição real tenha sido pronunciada sobre a tumba ou que os antigos egípcios tenham colocado tais maldições em suas tumbas para afastar ladrões. Embora fosse comum para os egípcios incluir maldições em tumbas para proteger os mortos, essas eram mais ameaças espirituais do que reais.
O fascínio pela maldição de Tutancâmon é um testemunho do interesse duradouro e da intriga em torno do Antigo Egito e seu misterioso passado. Continua a ser um elemento popular na cultura, embora seja amplamente visto como um mito ou uma história criada para adicionar um ar de mistério e perigo à descoberta arqueológica. A morte de Tutancâmon tem sido objeto de grande especulação e investigação. Durante muito tempo, as circunstâncias exatas de sua morte foram um mistério, em parte devido ao seu súbito desaparecimento dos registros históricos e ao estado danificado de sua múmia. No entanto, pesquisas modernas e exames forenses, incluindo tomografias computadorizadas e testes de DNA, têm lançado alguma luz sobre suas possíveis condições de saúde e a causa da morte. Estudos mostraram que Tutancâmon era frágil e tinha várias doenças. Ele tinha malária, o que foi confirmado por testes de DNA, e isso pode ter contribuído para a sua morte. Além disso, ele tinha várias deformidades físicas, provavelmente devido à consanguinidade comum na família real egípcia, incluindo um pé torto e necrose, a morte do tecido ósseo, que o teria deixado fraco e vulnerável a infecções. Inicialmente, havia teorias de que ele poderia ter sido assassinado devido a um golpe na cabeça, mas exames mais detalhados sugeriram que o dano ao crânio pode ter sido resultado do processo de mumificação. No entanto, outras análises revelaram uma possível fratura na perna que não teve tempo de cicatrizar antes de sua morte, o que poderia ter levado a uma infecção fatal, especialmente se combinado com sua saúde geral já fraca. Em resumo, enquanto a causa exata da morte de Tutancâmon ainda é um objeto de debate, a teoria mais aceita atualmente se baseia na combinação de sua saúde frágil com a possibilidade de uma infecção ou complicação decorrente de uma lesão na perna. Os avanços na tecnologia médica e nas técnicas de análise continuam a fornecer novas informações e futuras descobertas podem ajudar a esclarecer ainda mais o mistério da morte desse famoso faraó. A tumba, conhecida como KV62 no Vale dos Reis, era relativamente pequena em comparação com outras tumbas reais. Ela consistia em várias câmaras, sendo a câmara funerária a mais importante, onde o sarcófago de Tutancâmon foi encontrado. As paredes da tumba estavam ricamente decoradas com pinturas que retratavam a vida após a morte e cenas do governo de Tutancâmon. A tumba continha uma vasta quantidade de objetos e tesouros, incluindo estátuas, móveis, joias, roupas, armas, carruagens e até mesmo alimentos para a vida após a morte. Entre os artefatos mais famosos estava o sarcófago de ouro maciço que continha 3 caixões, um dentro do outro, com a múmia do faraó. Tutancâmon, o jovem faraó do Antigo Egito, deixou uma marca indelével na história e na arqueologia. Sua curta vida e reinado pode ter passado despercebidos na época, mas sua tumba trouxe à luz sua herança e importância. A incrível coleção de artefatos e tesouros encontrados em seu túmulo revelou não apenas sua riqueza, mas também os rituais e crenças profundamente arraigados no Egito Antigo. A fascinação do público com a praga da múmia não diminuiu nos últimos 100 anos. Desde que foi criada pela mídia, e uma vez que tais histórias e filmes continuem a gerar lucros, é mais provável que sobrevivam pelos próximos séculos. Mas dificilmente este é o legado que Tutancâmon teria escolhido.